Primeiro domingo do mês, uma nova temática. E nesse mês nós vamos com o tema Vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. E nesta noite nós teremos o tema A Paz que Cristo dá. Nós sabemos que o mundo no qual nós vivemos, ele é marcado por muitos conflitos. Recentemente, os telejornais eles vêm mostrado vários conflitos, principalmente no Oriente Médio. E esses conflitos têm causado notícias em todo o mundo. Tem sido alvo de notícias em todo o mundo, não apenas no Oriente Médio, mas também na Europa. Então, o mundo está cada vez mais carregado de uma tensão entre os relacionamentos, entre as nações, mas nós sabemos também que nós mesmos, muitas vezes, entramos em conflito interiormente, conosco mesmo, conflito nosso, ou também um conflito com outras pessoas. E muitas vezes as pessoas elas buscam paz em lugares que não vão encontrar a verdadeira paz. Às vezes buscam paz em conquistas materiais, buscam paz em boas circunstâncias, buscam paz em acordos humanos, mas em todas as vezes que buscam a paz no lugar errado, todos descobrem, percebem que essa paz que elas buscam, ela é frágil e é passageira. Então, nesta noite, nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. João 14, verso 27. E, na realidade, o apanhado aqui é praticamente de todo o capítulo 14 de João, mas nós vamos frisar esse versículo especialmente. João 14, 27. Quando Cristo ele diz o seguinte: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Obrigado, irmã Camila. Não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, Deus de misericórdias, aqui estamos para te agradecer por tudo que já vimos e ouvimos nesta noite. Nesse instante em que a tua palavra foi lida, suplicamos, Espírito Santo de Deus, fale conosco poderosamente, transforma as nossas mentes e os nossos corações de acordo com a tua vontade. Que saiamos daqui, ó Deus, diferentes da forma pela qual entramos, transformados pelo Senhor e edificados pela tua palavra. Suplico eu agora ao Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos, para transmitir, ó Deus, a tua mensagem ao teu povo. E repreenda em nome de Jesus toda e qualquer ação do inimigo das nossas almas. É o que nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Na noite em que Jesus ele estava prestes a ser traído, não apenas traído, mas também ser crucificado, Jesus ele se reúne com os seus discípulos no cenáculo e ele sabia que os corações dos seus apóstolos estavam perturbados. Todos naquela noite estavam ansiosos pelo que estava por vir. Muitos deles não acreditavam, mesmo Jesus avisando que ele deveria ser preso, morto, mas ele afirmou que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas, mesmo com as palavras do Mestre, seus apóstolos eles não conseguiram conter os ânimos
E todos estavam perturbados naquela noite. Por isso que Jesus, ele afirma categoricamente para aqueles homens: não turbe o vosso coração. Não se preocupem. A minha paz eu dou a vocês. E não se preocupem, porque eu não dou uma paz como o mundo dá. É uma paz diferente. Não se turbe o vosso coração. E nós sabemos que a paz que Cristo promete é uma paz que não é uma paz que nos exime de problemas. Não é uma paz que vai fazer com que as dificuldades não venham até nós. Mas a presença constante de Cristo em nossas vidas, mesmo em meio às tempestades. É essa paz que mesmo em meio à tempestade, e aí vem à nossa memória o que aconteceu com os discípulos no Mar da Galileia. Quando a tempestade veio e Cristo ordena aquela tempestade passar, se acalmar. Ele ordena que o vento pare. E os discípulos, eles ficam admirados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto, ele mostra como essa paz se manifesta e como nós podemos experimentá-la. E a dica já foi dada: nós não encontramos essa paz no mundo. Essa paz só Cristo pode nos conceder. Para obter a paz de Cristo, em primeiro lugar, nós devemos amá-lo. Para obter a paz de Cristo, em primeiro lugar, nós devemos amá-lo. Se nós voltarmos a alguns versículos, no capítulo 14, os versos 15 e 16, vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. E sempre quando nós vemos a palavra "se", ela é uma condicional. Ou seja, existe uma condição para que alguma coisa aconteça. Se vocês me amam. Então, amar é condição necessária para que nós cumpramos também os mandamentos de Cristo. Então, se eu amo, eu cumpro os mandamentos. Se eu cumpro os mandamentos, eu estou dizendo que amo a Cristo. A paz de Cristo não é fruto de circunstâncias, mas de relacionamento. Nós já estamos, por muitas vezes, falando a respeito do amor, em que nós sabemos que o amor não é um sentimento. O amor é um mandamento de Deus. Ele é diferente da paixão. Os jovens apaixonados sabem como é que é a paixão. Ela é avassaladora. Ela te toma, e muitos estudiosos da mente, muitos psicólogos dizem que, inclusive, que a paixão ela é burra, porque ela é inconsequente. Agora, o amor, ele é opcional. Nós decidimos amar ou não. E é por isso que se torna um mandamento nas Escrituras Sagradas, que nós devemos amar com o amor de Jesus. Da mesma forma como Jesus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. É difícil? Humanamente falando, é difícil, sim. Mas é o amor de Deus que habita em nós através do Espírito Santo que vai fazer manifestar esse amor de Deus nos nossos corações. Por isso não é impossível. Porque se fosse impossível, Jesus não falaria para que nós amássemos uns aos outros. Ele não é mentiroso. E o primeiro passo que nós devemos dar para termos a paz que o mundo não pode dar é amar Jesus. Geralmente o mundo ele oferece uma paz condicional. Nós vimos por vários desses dias
líderes de países, de governos se encontrando para oferecer paz. E que muitas vezes eles falam, está estabelecida a paz. No dia seguinte, bombas caindo, pessoas morrendo. É uma paz que nós não podemos confiar, porque as pessoas que dão a sua palavra e que selam aquela paz, elas não conseguem muitas vezes cumprir com o acordo que foi determinado. Mas a paz que Cristo nos oferece, a paz que Cristo dá, nada nem ninguém pode tirar de nós. O amor a Cristo, então, é o que abre o nosso coração para receber o Espírito Santo, o Consolador prometido por Cristo, que habita em nós e que nos guia. Sem este amor, podemos até buscar tranquilidade, mas não encontraremos a tranquilidade verdadeira. É necessário que amemos a Cristo, de tal forma que obedeçamos aos seus mandamentos, conforme Ele mesmo deixou bem claro: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. E assim, receberemos o Espírito Santo da promessa, o Consolador, que vai nos guiar em todos os passos para fazer aquilo que é da vontade do nosso Pai Celeste. E é certo que todo o mundo quer sentir paz, quer ter paz, mas muitas pessoas não estão dispostas a amar Jesus Cristo. É aquela velha expressão: querem as bênçãos, mas não querem o Senhor das bênçãos. Amar a Cristo é mais do que sentimento, é se entregar a Ele totalmente, completamente, sem reservas, e ter Ele em nosso coração como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Seguir os seus passos, seguir seus mandamentos. Isso é amar a Jesus, seguir a Jesus. A palavra de Deus diz que o coração do homem tem planos, mas que os planos do Senhor, nosso Deus, são muito maiores e melhores. São esses que eu quero seguir. Por muitas vezes a carne vai lutar contra o Espírito. Por muitas vezes o mundo vai lutar contra o Espírito. Eu digo o nosso Espírito. Mas nós devemos sempre buscar a presença do Senhor para honrar e glorificar o nome dEle com as nossas vidas, com as nossas atitudes, nos entregando todos os dias ao Senhor, para que Ele cumpra nas nossas vidas de acordo com a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mateus capítulo 10, versos 12 e 13, um texto que ele é o mesmo de Lucas 10, 5 e 6. Jesus, ele instrui os seus discípulos a sempre quando irem a uma casa, eles declarem que a paz de Cristo esteja naquela casa, esteja naquele lar. E olha só que interessante o que esse texto ele nos ensina, que Cristo ele afirma que se nós declararmos a paz e a paz não encontrar morada, ela volta para quem a deu. Ou seja, nós que somos seguidores de Cristo, que amamos a Cristo, obedecemos aos seus mandamentos, lembre-se disso, uma forma de a paz ser multiplicada na sua vida, sempre quando você visitar alguém, ofereça a paz. Já entre dizendo, muitas vezes eu faço isso, já entro dizendo assim na casa, que a paz de Cristo esteja nesse lar. Mas em muitos lares, principalmente dos irmãos, eu tenho convicção que vai ficar. Mas nosso Deus é gracioso, que Ele multiplica, Ele é poderoso. E mesmo que eu saiba que as pessoas não são cristãs, que a paz de Cristo esteja nesse lar e nessa família. E mesmo aqueles que não são cristãos, muitos deles dizem amém.
e começa a plantar. E se no coração alguém rejeitar, aquela paz ela vai voltar para você. Jesus, ele deixa claro que nós não podemos amar de teoria. Não podemos amar de teoria. Ele tem uma expressão concreta para o amor: obediência. Obediência. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, em primeiro lugar, quem ama Cristo, quem quer a paz de Cristo deve amá-lo. Quem quer a paz de Cristo deve amá-lo. Mas quem ama, obedece. Quem ama, obedece. O versículo 21 do capítulo 14 de João vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha só que maravilha. Cristo está mostrando aqui: você pode dizer que me ama, mas eu sei, eu conheço aqueles que verdadeiramente me amam. O amor verdadeiro, ele não se aprova apenas com palavras, mas com obediência. E Jesus, ele não prometeu a paz a todos, mas àqueles que demonstram o amor por ele, vivendo segundo a sua vontade, obedecendo. Existe uma ilustração que certo homem perguntou ao seu filho, de 5 anos. Falou assim: filho, por que você me obedece? Aquele menino, ele respondeu: se eu não te obedecer, eu levo uma surra. Nós vemos aí o medo do castigo. Quando aquele menino de 5 anos já tinha ali os seus 15 anos, o pai dele fez a mesma pergunta: filho, por que você me obedece? Agora, adolescente, ele respondeu: se eu não obedecer, o Senhor vai cortar a minha mesada? Da primeira vez foi medo, da segunda vez foi interesse. Aos 30 anos, já casado, na sua casa própria, ou seja, não morava mais com seu pai, aquele homem pergunta para o seu filho mais uma vez: filho, por que você me obedece? Porque da primeira vez que eu te perguntei isso, você me disse que era medo de uma surra. Hoje você é mais forte do que eu. Da segunda vez, você disse que era medo de eu cortar sua mesada. Hoje você tem uma independência financeira. E por que você continua me obedecendo? Aquele homem virou para o seu pai e disse: porque eu te amo. E é isso que Deus espera de todos aqueles que são maduros na fé. De olhar para Ele sem medo, sem interesse, mas com amor. Amor puro, leal. O mesmo amor que Ele tem para conosco, que possa ser expresso em nossos corações. A obediência revela que nós confiamos em Cristo. E muitas pessoas vivem inquietas, muitas vezes buscando seguir os seus próprios planos, seus próprios caminhos, enquanto a paz está no caminho da obediência. Nós vemos muitos cristãos, muitos relatos bíblicos de pessoas perseguidas, mas com paz no seu coração. Porque é a paz que o mundo não pode dar. Quando nós obedecemos, mesmo em meio às dificuldades, nós podemos descansar na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Certa vez, quando o nosso carro foi roubado, eu vou falar aqui da Fran, tá? De licença ela. Ela falou assim: onde é que estava Deus quando Ele permitiu isso? No mesmo lugar de sempre, né? Eu respondi para ela: Ele está no controle de todas as coisas. Isso foi lá em 2019, 2018, alguma coisa assim. Já tem um tempinho.
Porque muitas vezes os nossos corações ficam aflitos devido às circunstâncias que nos cercam. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu tinha convicção daquilo. Tanto é que o carro foi encontrado na rua de trás. E eu já tinha procurado até no Recanto das Emas o carro. E estava pertinho lá de casa. Sabe quando as circunstâncias nos apertam e querem tirar a nossa paz? E isso a Bíblia nos mostra muito bem em Daniel capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não queriam se prostrar diante da imagem feita pelo rei Nabucodonosor. E o rei disse: vocês não vão se dobrar? Vocês vão morrer, eu vou jogá-los na fornalha. O verso 16 do capítulo 3 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos. Já parou para pensar nisso? Não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha que paz. Estão sendo ameaçados de morte por não se dobrarem à imagem que o rei ordenou adorar. E olha a tranquilidade da resposta. Ó rei, quer nos mandar para a fornalha? Quer nos matar? Mate-nos. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós morreremos, mas não adoraremos essa imagem. E isso acontece também no Novo Testamento, em Mateus capítulo 21, a partir do verso 28, quando Jesus disse o seguinte: havia um homem que tinha 2 filhos. E o pai desses 2 filhos disse ao primeiro: filho, vai trabalhar lá na plantação. E o filho disse: não, pai, eu não vou. E o pai chega no seu segundo, só que ele fala: não, pai, eu não vou, e foi. Aí ele chega no seu segundo filho e diz: filho, vai trabalhar lá na lavoura? E o segundo filho diz: sim, senhor, pode deixar comigo, isso daí é o que eu mais gosto de fazer. Ele foi, ele não foi. E Jesus pergunta para os apóstolos: quem dos 2 fez a vontade do Pai? E os apóstolos falaram: aquele que disse que não iria e foi. Nessa parábola, o primeiro filho fez a vontade do pai, pois apesar de ter dito que não iria, ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. O segundo filho disse que iria, mas ao não cumprir a sua palavra, não fez a vontade do pai. Jesus ele usou essa parábola para ensinar que aqueles que pareciam estar indo para o céu, na realidade não estavam indo para o céu. Muitos religiosos, até mesmo que Jesus dizia, fariseus hipócritas, que pela aparência dizia: sim, Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor, mas de verdade não cumpriam a vontade do Pai. E Jesus chamava a atenção dos publicanos, dos pecadores, das prostitutas, que aparentemente dizia: não, eu não vou cumprir a tua vontade, mas depois se prostravam, se arrependiam e buscavam cumprir a vontade do Pai Celestial. A paz que Cristo oferece, ela não habita em corações rebeldes. Ela vem quando rendemos a nossa vida a Ele. Quando obedecemos a sua palavra. E aqueles que amam, aqueles que obedecem, Jesus ele faz uma promessa poderosa: nunca ficarão sozinhos. Quem ama e obedece jamais ficará órfão.
Muitas vezes as pessoas, elas conhecem o abandono, elas ficam órfãos de pai e mãe aqui na terra, mas espiritualmente falando, só fica órfão quem quer. Porque nós temos um Pai Celeste que quer adotar a todos como filhos. Por que eu falo adotar? As Escrituras Sagradas, elas são bem claras. Tudo que existe de ser vivo é criatura de Deus. Deus criou tudo. Existe até uma musiquinha de criança, mas não é é de um cantor de outra denominação, né? Muitos de vocês vão até lembrar quando ele disse que o elefantinho é filho de Deus. Os animaizinhos são filhos de Deus. Não. Não são filhos de Deus, são criaturas. Inclusive o ser humano. Todos nós somos criaturas de Deus. Porque só é dado o direito de se tornar filho de Deus, como a Bíblia diz, a saber, a todos aqueles que confessam que Jesus é Senhor e Salvador. A estes se tornam filhos de Deus. E a partir daí, aqueles que eram órfãos foram agora adotados pelo Deus Pai. Co-herdeiros com Cristo. João capítulo 14, o nosso texto inicial, os versos 18 e 20 diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Naquele dia vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Que bênção, que maravilha. Jesus sabia que os discípulos, eles estavam temendo por sua partida. Quando Jesus disse, eu vou morrer, Pedro já falou assim, não, Senhor, não fala isso de ti mesmo. A resposta diz, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro, naquele momento, não estava compreendendo a magnitude do plano de redenção e salvação que Deus tinha elaborado. E Jesus sabia que os discípulos, eles iriam ficar atemorizados, pensando que foram abandonados e que estariam sós. Sabe aquele dia que você pensa que foi abandonado? Você pensa que está só? Deus está à distância de uma oração. Basta falar com Ele. Ele está pronto para estender as suas mãos e te acolher. Jesus sabia que os discípulos precisavam também de um consolador, do Espírito Santo da promessa, garantindo a sua presença constante com eles. Porque a promessa de Jesus foi cumprida. Ele voltou na ressurreição. Porém, ele teria que partir novamente. Por isso que ele promete também a presença constante do Espírito Santo de Deus. Essa é a fonte de paz. Nós não estamos sozinhos. Mesmo nas perdas, nas lutas, nas incertezas, nós podemos ter a segurança que Cristo está conosco por meio do Espírito Santo. Essa promessa transforma nosso modo de viver. Sabemos onde quer que estejamos, nós sabemos que Ele está presente, guiando, consolando, fortalecendo. Isso nos dá coragem para enfrentar qualquer circunstância. Ansiedade e medo, nós podemos entregar nas mãos dEle. Quando nós simplesmente nos lembramos, Ele disse que não nos deixaria órfãos. E a paz de Cristo não depende do que está à nossa volta, mas de quem habita em nós. Da última vez eu falei, eu gosto de pensar nessa situação. O meu pai está comigo. A situação da criança, né? Se ela tiver com medo, ela já olha para o pai e já chega perto dele, aí começa a criar coragem. Por quê? Porque o pai está ali para proteger, para guiar. É assim que nós devemos ser todos os dias das nossas vidas. Deus está conosco. Que tenhamos confiança. E assim, a paz que Cristo dá, ela não é passageira nem limitada. Nada, nenhuma circunstância
impedir a paz que Ele nos dá. É fruto do seu grande amor para conosco, da nossa obediência e da certeza da sua presença. Jesus, Ele não prometeu um mundo sem problemas. Conforme Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele nos faz mais do que vencedores. É a promessa que Ele faz a cada um de nós. Essa paz, então, ela é diferente da paz que o mundo pode oferecer. O mundo não nos pode dar uma paz perfeita, uma paz completa. Somente Deus. Então, se você, nesta noite, está inquieto, pergunte-se: tenho amado a Cristo acima de todas as coisas? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tenho obedecido a sua palavra com confiança? Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Tenho vivido consciente de que não estou sozinho, mas que Ele habita em mim. O Consolador, o Espírito Santo da promessa. A paz de Cristo é um presente que Ele dá a todos nós. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente e nos ajude a viver em paz uns com os outros. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a plenitude nas nossas vidas. Quando nós tivemos consciência de pecado, nós sabemos, ó Deus, que distante do Senhor estávamos, por conta de tudo aquilo que praticamos contra o Senhor. Mas Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, verteu o seu sangue precioso, e através desse sangue nós somos lavados e remidos. Obrigado, Pai. E no teu plano ainda, o Senhor nos envia o Espírito Santo da promessa, que nos guia, nos orienta, nos consola. E nós, ó Deus, nesse momento simplesmente estamos aguardando o grande dia em que o Senhor, ó Deus, vai nos transformar esse corpo corruptível em um corpo glorioso. E não mais, ó Deus, o pecado terá domínio sobre nós. Aquele grande dia onde nós nos alegraremos com toda a tua igreja. E não mais será uma promessa mas o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu antes mesmo da nossa existência, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tua paz que está em nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, a espalhar a tua paz. Ensina-nos a espalhar o teu amor. Ensina-nos a falar, ó Deus, do teu plano de redenção e salvação aonde quer que nós estejamos. Que durante essa semana o Senhor nos conceda oportunidades de falarmos, ó Deus, do teu maravilhoso plano de redenção e salvação, para que as pessoas não mais sejam criaturas, mas que sejam filhos do Senhor, filhos do Rei, herdeiros do reino, o reino do qual nós já fazemos parte, e que simplesmente, ó Deus, estamos aqui propagando, ó Deus, o teu reino neste mundo, porque nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros, embaixadores de Cristo aqui na terra, e nós proclamamos o reino de Deus aqui para que todos possam participar deste momento em que o Senhor mesmo planejou no seu coração. Obrigado, Deus, por cada pessoa aqui presente. Se há no nosso meio alguém que ainda não reconheceu a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, Pai amado, que ainda esta noite
possam se render ao Senhor e declarar a Jesus, declarar ao Senhor que Tu és Senhor, que Tu és Salvador de sua vida. Confessar seus pecados e pedir para que o Senhor, Deus, guie em toda a verdade. A Tua palavra é a verdade. Continue conosco. Continue operando através das nossas vidas. É o que nós te rogamos, em nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique de pé e vamos impetrar a bênção apostólica neste momento. E se há alguém que no nosso meio deseja confessar a Cristo, receber a Cristo, deseja uma oração para esse propósito, procure o pastor Divaldo, os diáconos, procure alguém dessa igreja e nós caminharemos juntos como corpo de Cristo, como família do Senhor. Amém? Pai, obrigado por tudo que vimos e ouvimos. Obrigado por cada pessoa aqui presente e cada família aqui representada. Que a paz que excede todo o entendimento possa estar em cada coração. E que o Senhor, Deus, conceda uma semana abençoada para todos nós. Agora, Pai amado, leva-nos em paz aos nossos lares, livra-nos de todo o mal. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com cada servo de Deus aqui presente nesta noite e com todo o teu povo espalhado pela face da terra agora e para todo sempre, quando a tua igreja diz. E de todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe de ir embora sem dar um abraço do seu irmão, lembrando que hoje tem cantina.